11h39. Lenine com Igor Cavaleira, correto? Correto. Lenine com a participação de Igor Cavaleira, Dois Olhos Negros. Retornando, então, atualidades nessa segunda, 14 de maio, aqui no Paralelo 30. Trago mais uma informação que, por óbvio, não é só local, Rafa, mas fala aqui do dia D de vacinação contra a gripe em Rio Grande, que aconteceu neste sábado. Mas está dentro, né, da campanha de vacinação. O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias municipais de saúde de todo o país, está promovendo, na verdade, a 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza, até o dia 1º de junho desse 2018. Então, nesse sábado em Rio Grande, aconteceu o dia D, em que todas as unidades de saúde funcionaram, né, das 8 da manhã às 5 da tarde, para a vacinação contra a influenza. A campanha nacional de vacinação contra a influenza objetiva reduzir a mortalidade, as complicações e as internações na população alvo da vacinação. A influenza, então, é uma doença respiratória infecciosa de origem viral que pode levar a complicações graves e ao óbito, especialmente nos grupos de alto risco, que são crianças menores de 5 anos, gestantes, adultos com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. A meta dessa campanha é vacinar 90% do total de 47.184 pessoas do público-alvo, tá? A cobertura vacinal para o grupo de comorbidades, a princípio não está sendo estimada, né? A população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e ainda professores. De acordo com a superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Município da Saúde, nossa amiga parceira Michele Menezes, o objetivo desse dia D sempre é ampliar e alcançar o maior número de pessoas alvo da meta. Tá? Até essa semana foram vacinadas 30% da população-alvo, isso antes do dia D. Tá? Então, logo que possível que a Secretaria e a Vigilância tiverem a atualização, a gente pede para a Michele e traz aqui para o Paralelo. Para se vacinar, tanto no dia D quanto ao longo da campanha, que vai até 1º de junho, tá? Basta levar a carteirinha de vacinação e documentos específicos para os casos de pessoas portadoras dessas doenças crônicas e também a apresentação de documento comprobatório em caso de professores. A campanha iniciou no dia 23 de abril, teve o dia D agora 12 de maio e segue até 1º de junho, tá? Tem ali a lista dos grupos prioritários, crianças menores de 5 anos, mas com no mínimo 6 meses de idade. Tá? Então, entre 6 meses e 5 anos de idade, gestantes, sendo a vacinação segura em qualquer idade gestacional, mulheres no período até 45 dias depois do parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas, indivíduos com 60 anos ou mais de idade, população privada de liberdade e também funcionários do sistema prisional. Tá? Pessoas portadoras de doenças crônicas, conforme a lista já definida pelo Ministério da Saúde, em conjunto com sociedades científicas, também podem se vacinar mediante a apresentação da prescrição médica, né? Ou ainda receita atualizada que comprove a condição de paciente portador de doença crônica. Ressaltando, professores das escolas públicas e privadas também podem vacinar, estão no grupo prioritário, mas precisam apresentar o documento comprobatório de que está lecionando, né? Tem mais algumas informações ali, penso que a gente já vem trazendo, né? Mas a gente pode até marcar com a Michele, Rafa, ou uma entrada por telefone, ou a vinda no estúdio, para que a gente ressalte a importância. Aqui tem também categorias de risco, prevenção, de que forma a gente pode prevenir, isso é importante, né? Ao espirrar, se não contaminar as mãos, usar lenço descartável ou a dobra do cotovelo para a proteção, lavar as mãos várias vezes ao dia ou usar álcool gel.
tá? Em casa, colégio ou ônibus, abrir as janelas e deixar o ar circular. Pessoal, em espaços coletivos, bom, nos ônibus a gente pode ver isso de uma forma muito nítida, né? Fecha as janelas para ninguém se gripar, é o contrário. A gente abre as janelas para deixar o ar circular, né? Evitar contato próximo com pessoas doentes, não compartilhar copos, talheres e alimentos. Isso para as crianças em sala de aula é algo, né? Porque estão sempre compartilhando alguma coisa, assim. Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca sem antes lavar as mãos, porque a gente pode estar com as mãos contaminadas, tá? E, enfim, tem mais alguns cuidados, mas esses são os básicos. E penso que a gente pode e deve, né, nesse período que o outono resolveu chegar em Rio Grande, né, Rafa? Então, esse clima de umidade, o frio que nos faz fechar, né, fechar portas, janelas, qualquer lugar que circule o ar nos espaços, acaba sendo, acho que, o caminho aí para o contágio com o vírus da influenza. É isso, Rafinha. Pô, eu tenho uma matéria aqui que eu achei interessante trazer, né? Fugir um pouco dos assuntos mais convencionais, assim. Vamos lá. A matéria é da parte de tecnologia do jornal do El País. E ele começa assim com a seguinte chamada: o celular consegue ouvir nossas conversas particulares? Sistemas de reconhecimento de voz podem permanecer ativos 24 horas por dia se usuários não bloquearem o acesso ao microfone. Tá? Aí a matéria é da Ana Torres Menargues. Começa assim, né? Com uma citação. Estive conversando com um amigo para ajudá-lo a levar algumas coisas dele para Chico, na Califórnia. Logo depois apareceu para mim uma notificação do TripAdvisor sobre minha próxima viagem a Chico. Conta um usuário do Reddit aí, um dos maiores agregadores de notícias e fóruns da internet. Perigo. É, perigoso. Quando estou com amigos e algum celular por perto, sempre tenho dúvidas sobre falar ou não sobre determinados assuntos. A gente escuta e lê muitas histórias, escreve um outro usuário. Por trás desses comentários está o medo de que os celulares escutem as conversas privadas e as guardem para depois enviar publicidade personalizada. É o pânico dos usuários ao não saberem nas mãos de quem está a sua privacidade. Isso é possível? Os celulares têm a capacidade de escutar e processar sons 24 horas por dia? Tudo depende das permissões que o proprietário do aparelho ativa. 99% dos usuários... Palavras da matéria aqui, né? Vai dizer que sou eu que estou dizendo. 99% dos usuários são ignorantes. Tá? Pelo bem da humanidade, deveria ser exigido um exame de aptidão para me permitir o manejo de um smartphone. Por que tu diz que não é tu que está dizendo? Será que é porque essa frase é a tua cara, Rafael? Essa frase poderia sair da minha boca. Sim, poderia. Tá, para aí, aqui, ó. Um exame de aptidão para permitir o manejo de um smartphone, tablet ou laptop com conexão à internet, como acontece com a carteira de motorista para circular pelas vias públicas. Opina Henrique Vidal, ganhador do Prêmio Nacional de Informática em 2011. Olha ele, tá bom. Vários especialistas consultados concordam que o problema é o mau uso que se faz da tecnologia. O desconhecimento abre portas para abusos. Não se deve jogar a culpa somente nas empresas de tecnologia, e sim informar os cidadãos. Entender a linguagem da internet é básico e isso deveria ser incluído no programa acadêmico escolar, observa Carlos Martins, professor de programação da Universidade Politécnica de Valência. O principal problema é, na sua opinião, que a maioria dos usuários nunca lê os termos e condições de privacidade dos aplicativos instalados em seus celulares. Jamais. Nunca li nem dos programas que instalam no computador. A gente só dá avançar, next. E, de fato, né, Rafa, até os antivírus, né, que acho que a maioria das pessoas tem, e vários outros aplicativos que são, acho que até padrão de uso do celular, eles, para funcionar, eles condicionam, eles não te pedem. Eles dizem, ó, para funcionar, tu tem que liberar o microfone. Sim. Né? Aqui, ó. Contatos, microfone, por aí vai. Ele segue aqui, ó. Ao baixar um aplicativo, o usuário deve autorizar as solicitações que chegam, o que inclui, por exemplo, permitir acesso ao microfone, câmera de fotos, localização geográfica. Alguns não precisam acessar o microfone, mas talvez os desenvolvedores estejam se antecipando a algum serviço que oferecerão no futuro e, por isso, preferem solicitar a permissão desde o começo. Observa Bart de Boer, pesquisador do Laboratório de Inteligência... É de Boer? De Boer, artificial, da Universidade Livre de Bruxelas. É por isso que eu trouxe a matéria, pessoal.
Uma vez que você autoriza, não tem como saber se estão lhe escutando 24 horas por dia, acrescenta ele. O que tu ia falar? Eu ia dizer que se essas palavras saíram da boca dele, poderiam ter saído da tua, tem... Não, era outro cara. Há uma proximidade... Ah, não, é o mesmo. Não, é o mesmo, é outro cara. Teoria da Tá zoando a minha matéria, aqui. cara. Não, eu tô sério, tá? Eu tô rindo de nervosa, porque isso aí é muito sério. É sério. Não, a gente não percebe o quanto... Tem umas opiniões meio tortas nessa matéria, vamos ser acho que um pouco alarmistas até, mas é que a gente não percebe o quanto é condicionado e exposto por isso aqui, né, Rafa? Exatamente. Com certeza. Porque a gente leva isso para vários espaços, ou tem gente que até para todos os espaços. Pra todos, né? Enfim, segue aí, Rafa. Aqui, em 2016, a jornalista de tecnologia Zoe Kleiman, da BBC, desafiou 2 especialistas em segurança cibernética da empresa Pentest Partners, de Buckingham, no Reino Unido, a desenvolverem um aplicativo que fosse capaz de escutar os usuários através do microfone celular. Sua intenção era comprovar se isso era viável do ponto de vista técnico. Depois de 2 dias de trabalho, os engenheiros criaram um protótipo para o Android, instalaram no celular e lhe deram acesso total ao microfone. Conseguiram que o aplicativo transmitisse em tempo real. Embora com algumas dificuldades, foram capazes de identificar as palavras-chave das conversas, conforme contam em seu site. Você pode se perguntar que interesse tem as empresas tecnológicas em oferecerem um serviço com um custo de desenvolvimento tão elevado se não irão tirar proveito disso. A voz se transforma em texto e não sabemos se eles usam isso para recomendar publicidade e fazer negócios com terceiros. Nunca explicam como sua tecnologia funciona. Tá? Explica aí, opina o rapaz da Universidade de Bruxelas. Será que se botar no modo avião celular, ele para de captar? Captar, não sei. Transmitir, com certeza. Transmitir, porque ele não, sim, mas captar, não fica com acesso a dados. Eu acho que medo, gente. Porque desligar não adianta. Ou adianta? Não, desligar acho que adiantaria. Então acho que desligar adiantaria. Desligar o celular. Gente, celular desligado. Que é uma coisa que a gente deveria refletir, né? A gente tem telefone, cara, a gente não desliga nunca mais, né? Nunca mais. Que, aliás, é o que faz as baterias ficarem tão ruins. Todo mundo reclama da duração das baterias dos seus celulares, que tu compra o celular com 6 meses de uso, a bateria já não dura mais nada. Mas, cara, tu liga o aparelho quando tu compra e tu nunca mais desliga. Quando ele chega perto do fim, tu pluga no carregador. É isso aí. Sabe, tipo, qualquer equipamento eletrônico, tu tem que desligar ele de vez em quando, pra ele dar uma refrigerada, pra ele parar um pouquinho, sabe? Tipo, celular, computador, tudo, né? Tipo, as pessoas não desligam mais. A gente, né? Eu me incluo, todo mundo, todos nós. Sim. Eu também, desde que eu liguei meu celular, ele tá lá. É 2 coisas. É o celular que nunca mais foi desligado, ele só é plugado quando tá com 15%. E o carregador que nunca mais saiu da tomada. Ele tá lá no cantinho do meu bidê ali, plugadinho na tomada. Eu só chego em casa de noite, plugo ele no cabinho, né? Seguindo, a falta de transparência e a complexidade dos textos sobre os termos e condições dos aplicativos são outro dos obstáculos para os donos de celulares. Com a entrada em vigor do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados na União Europeia, agora no próximo dia 25, concebida para unificar as leis de privacidade de todo o continente, as empresas ficam intimadas a apresentar de forma clara seus métodos para solicitar os dados pessoais dos usuários. A Apple afirma que um dos seus desafios é conseguir que os usuários entendam todas as ações relativas à sua privacidade. Diferentemente de outras empresas, a Apple exige que todos os desenvolvedores que criam aplicativos para o iOS, que é o sistema operacional da Apple, ofereçam 3 opções ao dono do aparelho. Permitir o acesso ao microfone sempre, nunca ou só quando o aplicativo em questão estiver aberto e em funcionamento. Esse último é o ponto diferencial, já que os usuários decidem, então, quando fechar o aplicativo e, portanto, todos os acessos aos recursos do seu celular. O mesmo ocorre com acesso à câmera e localização, entre outros. Além dos aplicativos, há o sistema de reconhecimento de voz, um serviço lançado por empresas como a Google, a Apple, entre outras, que ativa a busca de informações apenas pronunciando 2 palavras. Por exemplo, OK Google ou ouça Siri, né, que é a agenda da Apple, né? Do iOS. Sim. Tô e a seguir aqui pra Siri tá tapando aí o teu microfone. Começar a funcionar. Porque ele vai ativar aí. E a seguir a solicitação, como por exemplo, se você estiver no Android, né? Aí tu diz, OK Google, que temperatura se prevê para as 8 horas da noite? E o telefone vai te responder ali, né? Vai procurar para ti essa informação. Isso quer dizer, então, que o celular está ouvindo todas as tuas conversas 24 horas por dia para ser capaz de reconhecer as palavras OK Google. Né? Não responde... aliás, é uma pergunta, né? OK Google, aí não responde um dos desenvolvedores do Google. O funcionamento se baseia em aprendizado de máquinas. É um sistema binário que só reage perante 2 estímulos. OK e Google, que o faz processar a informação e a manda a um servidor,
tá? E não ok Google, né? Que seria tipo tu não dizer, que é o resto de todos os outros sons, tá? Que seria frente ao celular, ele não seria ativado e tal. Permaneceria inativo. Entendi. Do mesmo modo que quando se faz uma pergunta por escrito no buscador do celular, as consultas feitas por voz ficam registradas no histórico de buscas. Qualquer usuário pode acessar o teu histórico na página My Account, onde será preciso selecionar, então, administrar sua atividade no Google e depois atividade de voz e áudio. É importante ressaltar que o Google não espiona, isso aqui são palavras dele, né? Não espiona nem escuta as conversas, insiste uma fonte da empresa. Ainda assim, é sempre possível desativar o armazenamento de áudios e eliminar o histórico. No caso da Apple, não existe um registro de buscas realizadas por voz, porque o sistema da Siri não está associado ao ID do usuário. Cada vez que se faz um pedido de informação por voz, o celular gera um código para contatar os servidores externos. A Apple não tem como saber qual usuário faz a consulta. Ah, tem sim. Cara, me pareceu muito... É muito estranho isso, muito porque... desculposa essa matéria, assim. Me pareceu também. Não, porque assim, ó, eu não sei se eu entendi errado, tá? Mas a Apple tem sim como saber a identificação do usuário que está fazendo a pesquisa. Claro que tem. Porque, por exemplo, no meu caso, e desativei já... Mas eu lembro que Marina fazia muito a brincadeira ali com a Siri, né? Aí perguntava qualquer coisa que fosse e a Siri respondia, Deca, tal coisa, tal coisa. Então, como a Siri se remete a mim com o meu login, né? Enfim, com o meu nome de usuário, sim, com certeza. Se ela não sabe me identificar. Lembro que uma vez até a pequena, na brincadeira, perguntou quantos anos eu tenho e ela respondeu a minha idade. Eu digo, gente, como assim? Então Nossas tem acesso informações, às contas elas estão todas, né? exatamente. A gente tem conta de tudo, né? É conta de e-mail, é isso. conta de Facebook, é conta do MySpace, é conta para lançar, sei lá, SoundCloud, para escutar música, Spotify. E a gente não percebe que todas essas informações, na verdade, estão interligadas, São né? interligadas, exatamente. É muito forte hoje a questão da publicidade direcionada, né? Sim. Eu entro no meu computador, eu entro no Mercado Livre porque eu tô procurando pneu pro meu carro. Sei lá, tô precisando trocar os pneus do meu carro e eu Sim. pesquiso no Mercado Livre, tô procurando, né? Quero achar um preço mais barato. Quando eu logo no meu Facebook de noite, tá? O que mais me aparece é pneu sendo vendido, anúncio de pneu. E assim por diante. Então, as empresas de publicidade estão o tempo inteiro, né? Tipo, recebendo essa informação daquilo que tu pesquisa, daquilo que tu faz, da tua atividade, né? Nos teus equipamentos eletrônicos, para poder direcionar a publicidade para ti. Tem um lado bom da publicidade direcionada, tá? Que é o fato de tu não receber publicidade que não é direcionada. Sim. Coisas que não me interessam, né? Mas, ao mesmo tempo, é invasivo saber que essa informação ela tá sendo retirada de mim sem a minha solicitação, né? Sem a minha permissão e tal. Sim, tu não entrou no Facebook para fazer Agora, o pesquisa, problema, né? o problema isso também. Exatamente. Né? Perfeito, né? Tipo, não entrei no Facebook nem para comprar nada. Eu entrei no Facebook para outras atividades quaisquer, né? Que não seriam as de compra de pneus ou de qualquer outra coisa, né? Sim. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a gente, na verdade, refletir não o que as empresas de tecnologia fazem, porque isso faz parte dessa evolução tecnológica toda, desse mundo moderno que a gente vive e tal. É complicado, é complexo, diferente, mas a gente vai ter que aprender a conviver com ele, talvez. O que a gente precisa realmente fazer é uma reeducação, né, dos usuários, né, as pessoas que estão usando equipamentos eletrônicos, né? A maneira como as pessoas usam, essa questão de desligar o celular para dormir, sabe? Ontem, durante o Dia das Mães, eu observava e tal, ainda durante a tarde na minha casa, e tava todo mundo assim, tipo, pós-almoço e tal, aquela coisa, a família comemora, várias mães reunidas, aquela coisa toda, né? Da família. Depois do almoço, se sentaram na sala. E aí ligaram ali, TV, eu tava tocando música, eu acho. E aí tava todo mundo no celular ao mesmo tempo, assim. Todo mundo no celular e mexendo, sabe? Tipo, as pessoas aos poucos vão perdendo essa coisa, assim, de conversar umas com as outras, né? Tipo, e é natural, tu vê, não é só na minha família, é em todas, né? Em tudo que é lado. Todo mundo tá sempre no celular, ali tá ali o Lucas ali, ó. Olha lá, já tá no celular ali. E eu aqui também, tablet e celular, né? Tá todo mundo sempre no celular, a gente tá sempre envolvido com esses equipamentos eletrônicos e isso gera um novo nicho de atividade social, do ponto de vista sociológico, né? Porque a minha tia, eu acho, estava indignada que ela tinha postado alguma coisa e alguém não tinha curtido. Puxa vida. Entendeu? Da mesma maneira que se eu passasse pelo Lucas na rua e não o cumprimentasse, e ele daqui a pouco ficasse de cara comigo porque eu não o cumprimentei. Sabe? Tipo, pô, eu passei e fui rude, sabe? Eu olhei pra ele, não cumprimentei ele no calçadão. E as pessoas começam a levar essas atividades, né, da vida social real, né, da nossa vida física, pro mundo virtual. Claro. E começam a gerar os mesmos desconfortos, os mesmos incômodos. Tipo assim, pô, eu não curti a tua postagem, ou eu não comentei aquele vídeo que tu colocasse.
Sabe? É por quê? Porque eu tô de cara contigo? É porque eu não gosto de ti? Tá gerando certas outras relações sociais, né, dentro do mundo cibernético ali, que são transpostas, né? Que a gente tá cada vez mais vivendo dentro desse mundo virtual. Seria natural, né? Transpor, na verdade, a nossa atividade para lá. Sim. Mas é, no mínimo, algo que deve ser debatido. Acho que a gente tem que conversar mais sobre esse assunto e refletir, porque acaba que a gente está indo para dentro desse mundo e participando dessas atividades, né, virtuais com pouca formação. Com toda certeza. Pouca capacidade de entender como as relações e como as coisas, a transmissão de dados, como a comunicação, como tudo isso interage nesse mundo virtual com as grandes empresas que na verdade, gerenciam isso, né? Toda essa nova cultura de comunicação nos impõe uma pressa e uma necessidade, uma falta de tempo até para ler os termos de condições, né? Claro, com certeza. Então, nos impõe um concordar sem ter tempo ou paciência para ler se eu concordo ou não. É algo imposto, né? Assim, ó, por exemplo, tu precisa de um Facebook hoje para trabalhar. É muito difícil, né, tu trabalhar, por exemplo, como nós aqui, com comunicação, sem tu ter uma rede social. Sim, né? Muita gente... é justamente isso. Só que, assim, se eu não aceitar os termos, eu não posso fazer parte dessa rede social. É justamente isso, é isso. Né? Então, a gente acaba nem lendo... Não faz diferença ler ou não ler, né? Já que preciso otimizar o meu tempo, eu vou aceitar. Porque se eu não aceitar, eu não vou fazer parte disso e eu preciso fazer parte disso. Para fazer parte, tu tem que aceitar. Então, assim, tipo, tipo, você aceita sim ou claro. Né? Não tem assim, tipo, o que fazer. Rafa, olha aqui, meio-dia. Um tema importante até pra gente daqui a pouco trazer para um Nerds ou trazer outras pessoas junto para discutir, que Com certeza. Importante, né? Me gusta esse tema. Me gusta também. Olha aqui, não dei o bom dia para eles no início, né? Lucas e André. Lucas na câmera e o André no Switchmaster. Mas registro aqui que o Paralelo de hoje foi ao ar comigo e com o Rafa, a equipe do Paralelo. Érica Xavier está de férias merecidas. Que sortuda. Mesmo. Até porque o estagiário também tem direito a férias. Quero férias também. Isso foi direito conquistado, né? Com muita luta. E junto comigo com o Rafa, Lucas e André colocam esse programa no ar, tanto pela rádio quanto pela FURG TV, tá bem? Encerramos a segunda, Rafa. Amanhã é terça, temos Aptafurg Sindicato aqui no estúdio, em 2 edições nessa semana, para tentar nos conjunturar e tentar trazer o que de fato aconteceu no Confazubra em Minas Gerais, Poços de Caldas. Perfeito. Então tá. Uma ótima tarde a todos e todas, um ótimo início de semana. Amanhã é terça às 11h, a gente tá de volta. Até lá.